Vamos lá. Começou. Começou? Sim. Muito boa tarde a todos. O cerimonial da Universidade de Brasília está presente hoje, dia 10 de julho de 2020, para, com muito prazer, dar início à transmissão da sessão de encerramento e premiação da Maratona de Inovação Covidas, UNB, que está sendo transmitido pelo YouTube. A Maratona de Inovação Covidas UNB, ela é uma competição multidisciplinar que visa incentivar a comunidade acadêmica a desenvolver soluções inovadoras totalmente voltadas para a fase de recuperação da pandemia para a retomada das atividades na Universidade de Brasília, no contexto da pandemia da Covid-19. Estão conosco aqui nessa sessão virtual a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão, o decano de Assuntos Comunitário e presidente do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19, o COES, da Universidade de Brasília, o professor Hileno Isídio da Costa. Também a decana de Pesquisa e Inovação e também presidente de Inovação e Extensão de Combate à Covid-19 da Universidade, a professora Cláudia Naves Amorim. Só um minuto, por gentileza, que eu recebi aqui os nomes. Também está conosco a decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, a professora Maria Emília Teles Walter, e também está conosco a diretora em exercício do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília, a PCTEC, a professora Michele Tereza Marques Carvalho. Muito obrigada pela presença de todos aqui nessa sessão virtual. Parabenizamos a todos os participantes dessa maratona, pois sabemos que terá grande contribuição para o desenvolvimento de soluções para a retomada das atividades na Universidade de Brasília. Os prêmios, eles foram para as seguintes áreas: tecnologias digitais, em primeiro lugar, a equipe SARCT, em segundo lugar, a equipe Fiscais de Quarentena e, em terceiro lugar, a equipe Mecassauro. Na área de desenvolvimento de dispositivos, em primeiro lugar ficou a equipe CTS Quer Júnior, em segundo lugar a equipe Investe a Ação e em terceiro lugar a equipe NICE. Na área de tecnologias sociais e planejamento, em primeiro lugar ficou a equipe Mais Social, e em segundo lugar ficou a equipe GeoHelp, e em terceiro lugar, a equipe Engrena. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todos esses que foram premiados nessa grande competição. E para dar as boas-vindas neste evento, passamos agora a palavra à diretora em exercício do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília, o PCTEC, a representante, a professora Michele Tereza Marques de Carvalho. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos, em nome da professora Márcia, a professora Maria Emília, a professora Helena, a professora Cláudia, e estamos muito felizes e honrados por ter finalizado essa etapa tão importante para o parque e para a universidade. Maratona Convidas foi um evento totalmente online, realizado por diversas plataformas, com apoio muito grande do laboratório do Lapis do Gama, com o desenvolvimento de soluções para a retomada das atividades no contexto da pandemia. Contamos com 140 inscritos, sendo desses 140 inscritos, 102 foram da graduação da Universidade de Brasília e 13 inscritos da pós-graduação da universidade. E 25 não tinham vínculos com a universidade. Eles foram divididos em 24 grupos, apoiados por um time de 23 mentores, sendo mentores tanto da universidade como do Banco do Brasil, da Finatec
e do Instituto Federal de Brasília. Agradeço imensamente o apoio de todos esses, e essas soluções vencedoras foram escolhidas por um comitê científico e técnico composto por 9 docentes e pesquisadores da Universidade de Brasília. Mais uma vez, agradecemos a participação e o empenho de todos. Temos muito orgulho desses estudantes, dessas ideias e dessas soluções. Todos esses projetos desenvolvidos podem contribuir para a retomada dessas atividades, ao minimizar a possibilidade de contágios que voltam aos campos, tanto reduzindo aglomerações, deslocamento, higienização de mãos, controle das condições ambientais e também promove estrutura para os ensinos fora do campo. E, mais uma vez, agradecemos muito e estamos muito felizes com os resultados. Esperamos que essas ideias possam dar frutos, não só ideias, mas já ações efetivas. Não é possível todas, mas quem sabe possamos contar com o apoio do DPI, do CDT, para que muitas dessas ideias virem startups e tornando produtos, ideias inovadores para a nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Michele, pelas palavras. E neste momento, passamos a palavra à diretora de pesquisa do Decanato de Pesquisa e Inovação e também presidente do Comitê de Pesquisa e Inovação e Extensão de Combate à Covid-19 da Universidade de Brasília, a professora Cláudia Naves. Boa tarde a todos. Cumprimento a magnífica reitora, em nome da qual cumprimento os demais presentes. Como falou a professora Michele, é uma grande satisfação e uma grande honra a gente estar finalizando essa maratona. Foi uma experiência muito interessante, eu não tinha participado de forma tão engajada em outras maratonas desse tipo, e eu acho que foi uma boa amostra do que a nossa comunidade universitária está pronta para fazer, né? Da reação que a gente pode obter e da capacidade de mobilização, e nesse caso dos alunos, para responder a um problema que está afetando a toda a comunidade e em escala mundial, né? Eu queria destacar alguns aspectos que eu notei nos projetos que eu tive a oportunidade de ver. Eu fiz parte da comissão avaliadora, então a gente percebeu um grande caráter multidisciplinar, até porque alguns dos temas e alguns dos problemas que foram colocados eram, de fato, temas complexos e exigiam essa multidisciplinaridade para poder serem resolvidos. Muita criatividade, muita capacidade de inovação, muita imaginação para realmente inventar soluções que pudessem nos auxiliar. Um espírito de investigação muito forte, né? Então, quase todas as propostas tinham um embasamento, além de prático, também teórico, né? Então, os participantes investigaram, de fato, dados sobre a universidade, dados sobre a doença, dados sobre o problema em si, para poder responder ao desafio. Então, essa capacidade ficou muito latente, e muita disciplina, sem dúvida nenhuma, porque em tão pouco tempo, poder oferecer uma resposta que, de fato, possa solucionar algum desses problemas que foram apresentados, a gente tem que destacar o caráter de disciplina que os alunos tiveram para realmente poder abordar isso. E, por fim, eu queria destacar também o grande senso de cidadania que eu percebi nos projetos, né? Inclusive, alguns dos projetos, eles se apropriam da cidade de Brasília como parceira da universidade para poder realmente dar resposta aos problemas. Eu achei isso encantador, porque, de fato, a gente precisa fazer que essa ponte entre a Universidade de Brasília e a cidade, ela fique cada vez mais forte. Um problema nessa escala não se resolve
de maneira isolada. Então, acho que esse foi um aspecto muito bonito dos projetos, né, de trazer a cidade, trazer as estruturas existentes como parceiras para resolver alguns dos problemas. Então, eu queria realmente dar os parabéns aos integrantes e aos vencedores, em especial, mas a todos os que participaram. Eu acho que o exercício é um exercício importante de engajamento na solução do problema, e com certeza vocês todos são vencedores, independente de terem ficado em primeiro, segundo, terceiro, ou não terem ganho, né? Eu acho que todo mundo ganhou nesse sentido. Então, eu queria parabenizar a todos, e vamos tentar viabilizar o máximo possível. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Cláudio, pelas palavras. Uma salva de palmas. E, neste momento, passamos a palavra à decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília, a professora Maria Emília Teles. Bom, boa tarde, né? A professora Márcia, nossa reitora, professora Michele, a diretora em exercício do PCTEC, os meus colegas, né, o professor Hileno, decano de Assuntos Comunitários, e a professora Cláudia, a diretora de pesquisa do DPI, e a todas as pessoas que estão participando desse encerramento, desse evento que é a Maratona de Inovação Covidas. Eu gostaria de salientar que essas ações são muito importantes, né, num sentido da inovação. Então, esse ambiente de inovação da UNB foi um grande esforço interno, agora na gestão da professora Márcia, com a criação do Decanato de Pesquisa e Inovação, né, com as diretorias de pesquisa, que a professora Cláudia é diretora, e nosso NIT, que é o CDT, e colocando o PCTEC como, que é o nosso parque, né, que é a professora Michele, diretora em exercício agora, como órgão complementar vinculado à reitoria, né? Então, isso institucionaliza e, finalmente, com a nossa política de inovação. E, no outro sentido, na transferência de conhecimento para a sociedade, né, o que reafirma o compromisso da universidade com os problemas da sociedade, que nesse caso é a pandemia. Então, gostaria de dar os parabéns a todos aqueles que estão envolvidos nessa organização e no apoio dessas ações da Covid-19, né, especialmente a maratona, a professora Michele e equipe, as professoras Cláudia, eu não posso esquecer a professora Olgamir, né, que estão trabalhando intensamente no COPEI, professor Hileno, que está nos guiando, não só nessa parte física, mas também nessa parte de saúde mental, e a professora Márcia, pela liderança da UNB, não só agora, né, especialmente agora nessa pandemia, mas também durante toda a gestão, enfrentando graves problemas de todos os tipos. E eu queria também cumprimentar todos os participantes, né, que são estudantes da UNB e as demais instituições que foram lidas aqui, que participaram da maratona. Esses projetos são contribuições importantes, né, para o país. Eu gostaria de cumprimentar os vencedores, mas, como disseram as professoras Michele e Cláudia, todos saíram ganhando, né, e isso é um exercício de cidadania e de envolvimento nos nossos graves problemas, que é algo que transcende a própria questão técnica. Essas ações, como a maratona, por exemplo, permitem que as universidades públicas brasileiras, e nesse nosso caso aqui da UNB, mostrem a importância delas no contexto de contribuição no desenvolvimento do país, a partir da capacidade instalada, né, que nós temos, e da excelência que nós temos em pesquisa e na participação do ecossistema de inovação. Então, gostaria de terminar com essa sensação, no meio de de um contexto tão difícil como a gente está, de ter estudantes, né, engajados nesses projetos. É isso. Boa tarde. Muito obrigada, a decana, pelas belas palavras. E, neste momento,
Passamos a palavra ao decano de Assuntos Comunitários e também presidente do Comitê Gestor do Plano de Contingência em Saúde do Covid-19, o COES, da Universidade de Brasília, o professor Ileno Isídio da Costa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, magnífica reitora, professora Márcia. Nossa liderança nas dificuldades e também nas aquisições e nas conquistas que a gente fez e que se faz na Universidade de Brasília. E, em nome dela, eu cumprimento as minhas colegas decanas, as colegas que organizaram esse evento, que eu participei, embora não tão intensamente por conta da questão da própria Covid, né, e do COIS, mas acompanhei remotamente, vendo a dedicação, o entusiasmo, né, e o amor mesmo que estava sendo passado pela animação com relação a fazer essa maratona. E eu fiz questão de acompanhar, estou aqui também, obviamente, para parabenizar todos os participantes, em particular os vencedores, porque como eu estou diariamente junto com o comitê analisando as dificuldades, né, que a pandemia tem trazido para nós na universidade, ou para nós no mundo, né, soluções precisam ser encaminhadas nos vários níveis. Não é apenas uma questão ou uma vacina, por exemplo, que vai resolver tudo, mas várias soluções e vários hábitos novos têm que ser implementados a partir dessa situação da pandemia. E a criatividade, e eu diria a simplicidade dos projetos que foram propostos, o que não significa que não sejam complexos, me encantou, porque muitas das coisas que eu ficava pensando como presidente do comitê, como é que a gente vai resolver isso? Vocês deram soluções simples, porém objetivas e de grande repercussão. E aí o parabéns vai não só pela criação do produto que vocês fizeram, mas principalmente pela proposta que vocês estão fazendo e pela contribuição que vocês estão fazendo para a comunidade como um todo. Aí, falando como decano de assuntos comunitários, são os estudantes pensando em cuidar, né, e em preservar, né, e fortalecer o sentido de ser o UNB como uma comunidade como um todo. E, nesse sentido, então, reforço os parabéns para as equipes vencedoras. Vamos correr atrás no sentido de dizer, de fortalecer a possibilidade de financiamento do que for possível. O DAC está à disposição para poder apoiar vocês nessa busca ou nesses encaminhamentos de possibilidades de viabilizar esses e outros projetos, e deixar bem claro que eu acho que os vencedores levam essa marca na sua inserção na comunidade, de que em algum momento fizeram alguma coisa para a comunidade como um todo, e não só para a sua comunidade específica, que é o seu curso. Então, parabéns a todos e todas, né, e vamos adiante, o DAC está no apoio a vocês. Parabéns de novo, né, e que vocês continuem criativos desse jeito, porque eu sei que os nossos estudantes são muito criativos. É isso. Muito obrigada pelas palavras, professor Ileno. E, neste momento, ouviremos o pronunciamento da magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Márcia Abraão. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Já estivemos juntas hoje, né, em outro evento lindo, um sarau, né, o encontro dos desencontros, né, feito pelos nossos também estudantes, foi excelente, né, estudante de comunicação. Eu cumprimento, então, o professor Ileno, professora Maria Emília, professora Cláudia, professora Michele, professora Renata. Muito bom estar aqui com vocês. Um cumprimento especial a todos os organizadores da maratona, né? Então, achei lindo o nome, Covidas. Então, parabéns também por quem pensou essa marca, Covidas UNB. Parabéns ao Parque Científico Tecnológico, ao Decanato de Pesquisa e Inovação, ao Comitê COPEI, né? O Comitê de Pesquisa, Inovação e Extensão, para o combate, né? Pensando em ações de combate ao novo coronavírus, e ao comitê que embasa todas as nossas ações no enfrentamento à pandemia de Covid-19, que é o comitê coordenado pelo professor Ileno, que é o COES, que é o Comitê do Plano de Contingência. E o COPEI é coordenado pela professora Cláudia Amorim. Eu quero dizer para vocês que eu fiz questão de estar aqui hoje.
Estou muito feliz com os nossos estudantes. Então, 140 inscritos, 102 de graduação, 13 de pós-graduação. Isso não é pouca coisa num momento desse, né, em que estamos quase todos isolados, na medida do possível, e pensando em ações de enfrentamento à Covid-19. Também agradecemos todos os que participaram, que são de fora da UNB, os 25, os mentores, né, os 23 mentores, tanto da UNB como de fora, e um agradecimento especial ao Comitê de Análise das Propostas dos 9 docentes e pesquisadores da UNB. Quando nós olhamos as tabelas de resultado final, nós vemos que os resultados são muito próximos, né, para ver como é que o nível dos nossos estudantes ou das equipes era excelente, né? Então, imagino a dificuldade do comitê para chegar aos vencedores. Então, parabéns aos vencedores, às equipes vencedoras nas áreas de tecnologias digitais, desenvolvimento de dispositivos, tecnologias sociais e planejamento. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ver todos os projetos, estou até curiosa para ver, eu sei que a gente vai assistir um vídeo resumo, mas imagino a qualidade desse trabalho. A Universidade de Brasília, então, desde que nós assumimos, tem investido fortemente em pesquisa e inovação, pesquisa básica e pesquisa aplicada, primeiro com a criação do Decanato de Pesquisa e Inovação, cuja decana é a professora Maria Emília, que está aqui com a gente. Então, isso já mostrou a importância de nós termos feito essa separação do decanato de pós-graduação, do decanato de pesquisa e inovação, porque a pesquisa não é feita apenas vinculada à pós-graduação, nós temos uma pesquisa aplicada e uma pesquisa básica vinculadas também à graduação, à extensão de alto nível. Também agradeço o Decanato de Extensão por todo o papel que tem feito também no COPEI, todas as ações juntamente com o Decanato de Pesquisa e Inovação. E uma outra ação que nós fizemos foi a transformação do Parque Científico Tecnológico em um órgão vinculado diretamente à reitoria. E isso tem proporcionado que a Universidade de Brasília tenha avançado muito na relação com a sociedade. Então, nós passamos a ser a 8ª universidade mais empreendedora do Brasil, a primeira do Centro-Oeste. Passamos a melhorar nos indicadores que dizem respeito à parte de inovação e à parte de pesquisa e de relação com a indústria. Então, agora, essa semana mesmo, nós tivemos o resultado do Times Higher Education Latin America, e nós nos destacamos num dos indicadores, que é relação com a indústria. Então, a Universidade de Brasília se destacou muito. Então, relação com a indústria é exatamente essa relação com a sociedade na parte de pesquisa aplicada. E, certamente, os nossos estudantes têm um papel importante nessa nossa melhoria na relação com a indústria. Nos destacamos também em citação, em ensino, em internacionalização, que são indicadores que nos levaram à 14ª posição da América Latina e 6ª posição no Brasil, o que é muito importante para a Universidade de Brasília. 6ª universidade entre as federais e 10ª universidade no Brasil. Então, tudo isso é um resultado da nossa comunidade, e eu só tenho a agradecer e parabenizar os nossos estudantes e todas as equipes que participaram da Covidas. Então, parabéns, continuem assim, sendo empreendedores, e vocês nos orgulham muito. Muito sucesso e muitas felicidades. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia, pelas palavras. E nós parabenizamos novamente a todos os participantes. E vamos concluir com uma frase de Darcy Ribeiro: olhando para o futuro, nostálgico dos velhos tempos, o que peço é que voltem aos campos da Universidade Darcy Ribeiro e a todos os campi aquela convivência alegre, aquele espírito fraternal, aquela devoção profunda ao domínio do saber, a sua aplicação frutífera. Declaramos encerrada essa sessão de Maratona de Inovação Covidas no UNB, passando a condução do evento a representante da diretora Renata Aquino, a professora Michele. Peço uma salva de palmas a todos. Tenham todos uma ótima tarde.
Bem, agora é o momento mais esperado, onde nós vamos poder visualizar em um único vídeo os pitches das equipes vencedoras. E mais uma vez, parabéns a todos, não só essas equipes que venceram, mas todos aqueles que dedicaram um pouquinho do seu tempo para pensar numa solução, pensar no outro, pensar numa comunidade inteira, numa possível humanidade melhor. Agora eu gostaria que colocasse o vídeo, por favor. Com a retomada das aulas e a grande preocupação de manter a asepsia das mãos, nos preocupamos com a sobrecarga de trabalho dos auxiliares de limpeza que estarão responsáveis pelo reabastecimento dos dispensers de álcool gel que estarão espalhados pela Universidade de Brasília. Além da dificuldade de manter a asepsia das mãos por falta de dispensers à nossa disposição, existe a dificuldade de manter o controle de qual dispensers estão vazios e precisam de reabastecimento, além da quantidade limitada de auxiliares que estarão disponíveis para essa atividade. Assim, desenvolvemos o Aquigel, um aplicativo para gerenciamento dos dispensers de álcool gel. O aplicativo contará com um scanner que poderá ser utilizado pelas pessoas que estarão circulando pela UNB. Basta escanear o código ao lado do dispenser para avisar a nossa central que o dispenser está vazio. O produto, em forma de aplicação web e móvel, estará à disposição de auxiliares de limpeza e de voluntários que queiram ajudar com o reabastecimento. Os voluntários poderão se cadastrar e usar o aplicativo, se identificando em postos de distribuição espalhados em pontos estratégicos da UNB. A aplicação web funcionará como uma central para o serviço de limpeza. Será possível acessar o mapa com os dispensers que estão cheios ou vazios e alterar diretamente o seu status para cheio. A aplicação móvel estará à disposição dos auxiliares e voluntários. Os auxiliares de limpeza poderão, assim como os voluntários, utilizar o aplicativo para saber quais dispensers estão cheios e vazios e confirmar o abastecimento através de um scanner dentro do aplicativo, escaneando o mesmo código ao lado do dispenser. Para os voluntários, será necessário se dirigir a um posto de distribuição e se identificar, utilizando o mesmo código. O aplicativo promoverá a redução da contaminação por vírus ao promover a asepsia das mãos. Também iremos ter uma causa social, cuidar do patrimônio público que é de todos nós, promovendo o sentimento de zelo e apreço pela universidade ao cuidar do que é nosso. Os reabastecimentos dependeriam de uma grande quantidade de funcionários terceirizados da equipe de limpeza. Com o nosso aplicativo, seria possível, através dos voluntários, reduzir o custo de contratação desses funcionários. Tomando como exemplo a Faculdade de Tecnologia e a instalação de dispensers de 800 ml, considerando a circulação de 5.000 pessoas por dia, seriam necessários 360 reabastecimentos por mês. Pretendemos, com os voluntários, zerar a demanda por funcionários para essas trocas. Obrigado. Fala galera, tudo certinho? Nós da CSTQ, estudantes de Química e Engenharia Química, inconformados com a situação vigente e com amplo desejo de mudar, pensamos em uma ideia arretada para editar vidas e vos apresento o Totem Gel, uma solução voltada para o desenvolvimento de um dispositivo que englobe a asepsia geral de estudantes, professores,
técnicos e funcionários da nossa tão querida e amada UNB. Tendo em vista toda essa problemática do coronavírus, o uso do álcool em gel torna-se indispensável como medida saneante e para a redução dos riscos de contágio, sendo recomendação tanto da OMS quanto do nosso governo federal para a retomada das atividades. Faz-se necessário, então, a implementação desses totens em todas as dependências da UNB. O nosso dispositivo ele foi pensado para que atenda critérios de acessibilidade, como, por exemplo, um suporte para cadeirantes e um pedal ativador para que não haja o contato direto com as mãos. Também foi colocado em pauta as questões ecológicas e, pensando no verde, foram utilizados materiais reutilizáveis de baixo custo e que torna isso mais viável economicamente. O totem será feito de pallet reaproveitado, como mostra na imagem, com um dispenser para o álcool em gel, que será feito com um tubo de PVC, além de um banner na frente com a identidade visual da UNB. Como vocês podem ver no banner, ele irá conter instruções de uso e dicas de prevenção guiadas. Vale lembrar também que o uso de cartazes informativos nos ambientes de retorno das atividades é mais uma das requisições da OMS. Em relação ao seu funcionamento, ao pisar no pedal, um cabo interno será puxado, o que causa uma pressão sobre a tampa do reservatório e liberará o álcool em gel. Como vocês podem ver no desenho técnico, no caso do suporte para os cadeirantes, ele será instalado na parte lateral do totem e possuirá uma altura menor, sendo ativado por meio das mãos. Também, pensando em contornar problemas como vandalismo e furto, o totem fixado possui uma estrutura que permita a segurança do mecanismo de funcionamento. Sobre a disposição dos totens, eles serão implantados em locais estratégicos, próximos aos sanitários e locais de grande fluxo de pessoas, sendo assim de fácil visibilidade e acesso. Com a ideia apresentada, esperamos garantir o amplo acesso da comunidade a higienizantes, visando uma maior segurança das pessoas no retorno às atividades. E, por fim, gostaríamos de agradecer imensamente essa oportunidade de estar participando da maratona, e parabenizar os participantes que chegaram até aqui, e principalmente os organizadores e os mentores que nos ajudaram durante todo o processo. Muito obrigado. Identificamos como um problema central o ambiente dos banheiros. É de ampla noção que os banheiros são locais propícios à proliferação de vírus, bactérias e fungos patógenos, devido à umidade desses espaços e baixa circulação de ar. Você lava as mãos toda vez que vai ao banheiro? Talvez você se orgulhe em afirmar que sim, mas sabe, como eu, que não é uma prática tão comum quanto gostaríamos. Não é só a falta de higiene pessoal que leva as pessoas a pular a etapa de lavar as mãos. Às vezes pensamos que por utilizarmos o banheiro apenas para trocar de roupa, por exemplo, a limpeza das mãos não é necessária. O problema crônico de falta de sabonete nos banheiros, atrelado à falta de informação sobre a higiene correta das mãos, colaboram para classificar os banheiros como potencial vetor de patógenos. Agora me diga, você lava as mãos antes de usar o banheiro? Já parou para pensar que provavelmente está tocando em partes íntimas com as mãos sujas? O hábito de lavar as mãos antes de fazer as necessidades é amplamente ignorado pela população brasileira. Mesmo que a pessoa realize a higiene adequada, ela ainda irá se deparar com o alvo das nossas ações, a porta e travas do banheiro. Maçanetas e trincos de banheiro público atuam como foco de contágio para diversas doenças, inclusive Covid-19. O banheiro é um local de frequente uso e indispensável para a universidade, que possui aproximadamente mais de 1.000 banheiros ao todo. É um local de fácil contato inconsciente. Um local não incluso para lavagem no protocolo operacional padrão de limpeza da UNB. Nossa equipe traz para você uma nova ideia. Um conjunto de soluções para abrir, fechar e travar portas, intitulado Pé Consciente. É um protótipo para fixar a porta junto à divisória do banheiro. Nosso protótipo tranca a porta a partir do acionamento por pedal. O nosso dispositivo de travamento de porta funciona a partir do deslocamento da haste por meio de pedal para cima, no movimento de trancar, e para baixo, no movimento de destrancar. Ao acionar o pedal, a haste levanta e uma roldana desloca a trava em direção à porta, possibilitando o travamento da mesma.
A porta continua trancada graças a um prendedor no topo do protótipo. Ao acionar o pedal novamente, a haste desce e um elástico permite que a trava recue, destrancando a porta. O nosso segundo dispositivo é um prendedor de porta que funciona por meio da atração de ímãs, permitindo que a porta permaneça aberta, permitindo a maior circulação de ar dentro do banheiro. Por meio de um pedal, a pessoa desloca a porta para fechá-la, assim que entra no banheiro, e utiliza o outro pedal para trancá-la. A pandemia do novo coronavírus impactou profundamente a vida das sociedades, e no âmbito da educação, as atividades presenciais foram substituídas por atividades à distância. Esse fato trouxe inúmeros desafios, como a necessidade de garantir que todos os alunos tenham condições de acompanhar as aulas EAD. Segundo o nosso levantamento, com alunos da Universidade de Brasília, cerca de 31% conhecem um colega que não tem acesso à internet em casa, e 61% gostariam de ter um espaço adequado de estudo durante a pandemia, perto de casa. E é aí que a gente entra. Olá, o meu nome é Ana. Oi, meu nome é Daniela. Oi, meu nome é Gustavo. Oi, meu nome é João. Oi, meu nome é Leonardo Massal. Oi, meu nome é Luiz. Olá, sou o Lucas. Oi, eu sou o Luciano. E esse é o Mais Social. O Mais Social é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de estabelecer uma rede colaborativa entre a Universidade de Brasília, o Governo do Distrito Federal e empresas parceiras. Essa rede é a Universidade, um programa que oferece espaços de estudo e tecnologias para os alunos que não possuem acesso ou que têm dificuldade de estudar em casa. A implementação da universidade se dará em 2 fases. Na primeira, serão utilizados os equipamentos das bibliotecas públicas das cidades de Braslândia, Cruzeiro, Ceilândia e Paranoá. Esses espaços, com o apoio das administrações regionais, serão reorganizados, respeitando as normas de distanciamento social da OMS e as diretrizes da IFLA. A reserva dos espaços de estudo poderão ser feitas através do aplicativo, por telefone ou presencialmente. Nossa interface permite que o estudante, ao se cadastrar, pesquise espaços disponíveis, horários que confirme ou cancele reservas. Do mesmo modo, o gestor pode incluir as reservas dos alunos que ligarem ou que marcarem presencialmente. O nosso aplicativo tem uma interface leve e intuitiva, e abas com as regras de uso e dicas de estudo. Na segunda fase, a rede será ampliada, agregando mais parceiros e mais espaços, inclusive do setor privado. A universidade poderá, no futuro, alcançar os alunos da rede pública, fomentando o ecossistema social e minimizando o impacto da pandemia na educação do Distrito Federal. A universidade será uma extensão dos territórios da UNB nas cidades, incluindo os alunos mais vulneráveis nessa retomada das aulas, sem deixar ninguém para trás. E aí, vem com a gente? Esses foram os vídeos dos primeiros lugares de todas as categorias. São ideias fantásticas. Parabéns mais uma vez. Fantásticos. Parabéns aos nossos estudantes, parabéns a todos que participaram do processo, parabéns a todos que apoiaram essa maratona. Muito obrigada. Certo, professora Carla? Oi, fechou.